grito estridente do bebê rasgou o ar pressurizado da cabine pela terceira vez consecutiva. Antes de começarmos nossa história, escreva abaixo nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. Eu quero muito saber. Deixe seu like e vamos para nossa história. Malcolm Fraser apertou o filho contra o peito, balançando-o num ritmo suave que não surtia efeito algum. O rosto do pequeno Angus, vermelho como um pimentão maduro, contorcia-se em um choro que parecia não ter fim. Olhares de reprovação cruzavam o corredor do avião como dardos invisíveis, perfurando a pouca dignidade que ainda restava ao empresário. Angus, por favor, sussurrou, sentindo uma gota de suor escorrer pela têmpora. Papai está aqui. O bebê respondeu com um berro ainda mais forte, suas mãozinhas fechadas em punhos minúsculos que agitava no ar. Malcolm consultou o relógio de pulso. Faltavam ainda 2 horas e meia para o pouso em Edimburgo. Parecia uma eternidade. Fátima de Almeida apertou os dedos contra os joelhos, afundando as unhas curtas no tecido da calça jeans. O som de choro infantil sempre mexia com seus nervos, despertando um instinto que ela tentava em vão reprimir. Ajeitou os óculos de armação simples e tentou se concentrar no livro aberto em seu colo, mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem fazer sentido. Uma aeromoça passou apressada pelo corredor, lançando um olhar aflito na direção do bebê, que não cessava de chorar. A executiva, sentada ao lado de Fátima, bufou, ajustando os fones de ouvido na tentativa inútil de abafar o barulho. É inacreditável, murmurou a mulher para ninguém em particular. Se não consegue controlar o próprio filho, deveria ter contratado uma babá ou viajado em um jato particular. Afinal, não deve faltar dinheiro. Fátima mordeu o lábio, lutando contra o impulso de defender o homem desconhecido. Reconhecera Malcolm Fraser assim que ele embarcara. Impossível não reconhecer o rosto que estampava revistas de negócios internacionais e colunas sociais. O empresário escocês do setor farmacêutico, dono de uma fortuna estimada em bilhões de libras, era notícia havia alguns meses por outro motivo: a morte trágica da esposa em um acidente de carro nas estradas sinuosas das Highlands, deixando-o viúvo com um bebê recém-nascido. O choro de Angus aumentou de intensidade, e Fátima sentiu um aperto no peito ao observar a expressão desolada de Malcolm. Seus olhos de um azul profundo, típicos das terras altas escocesas, revelavam uma mistura de desespero e exaustão que nenhuma conta bancária milionária poderia aliviar. Ele deve estar com dor de ouvido, pensou Fátima, lembrando-se dos inúmeros bebês que atendera em seu trabalho como técnica de enfermagem em uma unidade básica de saúde na periferia de Porto Alegre. A pressão da cabine costuma incomodar os pequenos durante voos longos como esse, partindo de São Paulo rumo à Escócia. Um novo berro de Angus fez com que um senhor de meia idade, 2 fileiras à frente, virasse para trás com uma expressão furiosa. Alguém poderia fazer alguma coisa? Vociferou ele. Paguei uma fortuna por esta passagem para ter um mínimo de conforto. Malcolm endireitou a postura, seu rosto assumindo a expressão impassível que costumava exibir em reuniões de negócios difíceis nas salas de conselho de Glasgow. Mas seus olhos o traíam, revelando uma vulnerabilidade que fez o coração de Fátima apertar ainda mais. Estou fazendo o possível, respondeu ele com uma calma forçada, o sotaque escocês leve, mas marcante, ecoando como um sussurro das névoas das montanhas. Se o senhor tiver alguma sugestão útil? O homem bufou e virou-se para a frente, resmungando algo sobre pais incompetentes. Uma senhora idosa, sentada do outro lado do corredor, olhou para Malcolm com simpatia. Já tentou dar algo para ele beber? Sugeriu ela. Às vezes ajuda com a pressão nos ouvidos. Já tentei mamadeira. Chupeta tudo, respondeu Malcolm, a gratidão evidente em sua voz cansada, tingida pelo ritmo cadenciado das terras altas. Ele recusa. Fátima fechou o livro e o guardou na bolsa surrada que carregava. Seu coração batia acelerado contra as costelas.
Não se meta onde não foi chamada, dizia sempre sua mãe. Uma regra que Fátima seguira à risca durante toda a vida, mantendo-se nas sombras, passando despercebida. Ainda assim, suas mãos já estavam desafivelando o cinto de segurança antes que pudesse pensar 2 vezes. A aeromoça aproximou-se novamente, seu sorriso profissional vacilando diante dos gritos incessantes do bebê. "Senhor, posso oferecer alguma ajuda?" E perguntou ela, inclinando-se para falar com Malcolm. "Nada, a menos que tenha um botão de mudo para bebês de 6 meses. Respondeu ele, tentando soar descontraído, mas a fadiga era evidente em cada sílaba, com o leve rolar do R escocês. "Acho que teremos que aguentar." Fátima levantou-se, seu corpo pequeno e magro, projetando uma sombra discreta no corredor estreito. Ajeitou a blusa simples de algodão e respirou fundo, reunindo uma coragem que nem sabia possuir. "Com licença", disse sua voz quase inaudível em meio ao choro do bebê. Posso tentar ajudar?" Malcolm ergueu o olhar, notando-a pela primeira vez. Seus olhos azuis, profundos como os lagos das Highlands, estudaram o rosto dela por um instante, antes de se fixarem no bebê que se contorcia em seus braços. "Trabalho com crianças", acrescentou ela diante do silêncio dele. "Talvez eu possa." Um novo berro de Angus pareceu decidir por Malcolm. "Por favor", disse ele com um aceno de cabeça. "Qualquer ajuda é bem-vinda." Fátima sentou-se no assento vazio ao lado dele, consciente dos olhares curiosos dos outros passageiros. De perto, o homem era ainda mais intimidador. O kilt discreto sob o terno, adaptado para viagens. O relógio, que provavelmente custava mais que todo o salário anual dela. O perfume com notas de uísque e pinheiro, evocando as florestas escocesas. Contudo, havia algo em seus olhos, um cansaço, uma tristeza que o tornava profundamente humano. "Posso pegá-lo?" E perguntou Fátima, estendendo os braços. Malcolm hesitou por uma fração de segundo antes de transferir o bebê choroso para os braços dela. Angus continuou berrando, seu rostinho contorcido de desconforto. Com movimentos gentis, Fátima posicionou o bebê de modo que ele ficasse sentado em seu colo de frente para ela, sustentando-o com firmeza. Então, com delicadeza, usou o polegar e o indicador para massagear suavemente os lados do nariz do pequeno, pressionando com leveza os pontos próximos às têmporas. "Isso alivia a pressão nos ouvidos", explicou ela em voz baixa, "e também o distrai um pouco." Para a surpresa de Malcolm, o choro de Angus começou a diminuir de intensidade. Os olhinhos inchados do bebê fixaram-se no rosto de Fátima, intrigados com aquela desconhecida. "Oi, Angus", sussurrou ela com um sorriso tímido. "Está doendo, não é?" Eu sei, mas vai passar." Continuou com a massagem suave, agora cantarolando baixinho uma canção de ninar que sua avó lhe ensinara. Uma melodia simples em português, com palavras sobre pássaros e sonhos, mas que ecoava como um bálsamo universal. A voz de Fátima, normalmente tão discreta, que passava despercebida em conversas de grupo, revelou-se surpreendentemente melodiosa. Angus soluçou algumas vezes, mas o choro havia cessado. Seus olhinhos agora acompanhavam os movimentos dos lábios de Fátima enquanto ela cantava. Os outros passageiros, notando o súbito silêncio, lançavam olhares de alívio e curiosidade na direção deles. "Como você fez isso?" perguntou Malcolm, sua voz um misto de admiração e descrença, o sotaque escocês adicionando um tom rouco e charmoso. Fátima corou, evitando olhar diretamente para ele. "Trabalho há 6 anos em um posto de saúde", respondeu. "Vejo muitos bebês com desconforto por pressão nos ouvidos, especialmente em voos longos como este, de São Paulo para Edimburgo. É comum, principalmente nos pequenos como Angus." Malcolm passou a mão pelos cabelos ruivos, perfeitamente penteados, num gesto que denunciava seu cansaço. "Tentei de tudo", confessou. "Desde que embarcamos em São Paulo, onde estive para uma reunião com um laboratório parceiro no Brasil. Ele não parou 1 minuto.
Pensei que teria que pedir ao piloto para fazer um pouso de emergência em algum lugar no Atlântico. Um sorriso discreto cruzou os lábios de Fátima. Bebês são assim mesmo, um mistério completo, especialmente para pais de primeira viagem. Ou para pais solos, acrescentou Malcolm, um tom mais sombrio tingindo sua voz, carregado pelo peso das névoas escocesas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo suave ressonar de Angus, que agora dormia tranquilamente nos braços de Fátima. Ela evitou comentar sobre a viuvez dele, percebendo que era um território delicado demais para ser pisado por uma estranha. Acho que ele vai dormir por um tempo agora, disse em vez disso. A pressão deve ter cansado bastante o pequeno. Malcolm observou o filho adormecido, uma expressão de ternura suavizando suas feições austeras, marcadas pelo vento das colinas de Perthshire. Era evidente, mesmo para alguém tão pouco observadora quanto Fátima se considerava, o amor imenso que aquele homem sentia pelo filho. Você é uma espécie de anjo da guarda ou algo assim? Perguntou ele com um meio sorriso, aparecendo do nada para salvar um pai desesperado de um motim a 30.000 pés de altitude. Fátima riu baixinho, o som escapando antes que pudesse contê-lo. Longe disso. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, respondeu Malcolm, seus olhos fixos nela com uma intensidade desconcertante. Nem de longe foi o que qualquer pessoa faria. As outras pessoas estavam ocupadas demais, reclamando ou fingindo que não era problema delas. A comissária de bordo passa novamente, surpresa ao ver o bebê dormindo pacificamente, e comenta aliviada que encontraram a solução. Malcolm confirma, sem desviar o olhar de Fátima. Um sinal eletrônico soa, acendendo a luz de cintos de segurança, alerta para uma área de turbulência. Por favor, retornem aos seus assentos e apertem os cintos de segurança, anunciou a voz do comandante pelos alto-falantes. Fátima olhou para o bebê em seus braços, relutante em acordá-lo com uma movimentação. Pode ficar aqui, disse Malcolm, como se lesse seus pensamentos. O assento está vazio mesmo. Ela se sentiu grata, enquanto ele se inclinava para ajudá-la a afivelar o cinto sem perturbar Angus. Você mora na Escócia? Perguntou Malcolm depois que a aeromoça se afastou. Não, estou apenas de passagem, respondeu Fátima. Vou fazer uma entrevista de emprego em um hospital infantil em Edimburgo. Deixe-me adivinhar. Enfermeira? Técnica de enfermagem, corrigiu ela automaticamente. Estou tentando uma vaga melhor que a do posto de saúde em Porto Alegre. O avião sacudiu levemente, enfrentando a turbulência anunciada. Angus se mexeu nos braços de Fátima, mas não acordou. Bem, se cuidar de crianças doentes for tão eficiente quanto acalmar bebês em aviões, acho que o hospital teria sorte em contratá-la, comentou Malcolm. Fátima sorriu, sentindo-se estranhamente à vontade, apesar da situação inusitada. Havia algo na maneira como ele falava, direto, sem rodeios, mas com o calor sutil de um Highlander, sem a arrogância que ela esperaria de alguém em sua posição, que a deixava menos desconfortável do que normalmente ficaria com um estranho. O que a trouxe para a Escócia, realmente? Perguntou Malcolm, após um momento de silêncio. Além da entrevista de emprego, quero dizer. A pergunta pegou Fátima desprevenida. Ela hesitou, ajustando o bebê em seus braços. Uma chance de recomeçar, eu acho. Respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Porto Alegre tem muitas lembranças, nem todas boas. Uma compreensão silenciosa pareceu passar entre eles. Malcolm assentiu levemente, como se soubesse exatamente o que ela queria dizer. Recomeços são necessários às vezes, disse ele, olhando pela janela para o céu entrecortado por nuvens, embora nem sempre sejam por escolha. A referência velada à sua própria situação ficou suspensa no ar. Fátima sentiu um impulso quase irresistível de perguntar sobre a esposa falecida, sobre como ele estava lidando com a perda nas brumas frias da Escócia, sobre os desafios de criar um filho sozinho em um castelo moderno nas colinas, mas reprimiu a curiosidade, sabendo que não tinha esse direito. Angus é um bebê lindo, comentou em vez disso.
Tem os seus olhos. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Malcolm, transformando completamente suas feições angulares. Dizem isso, mas o temperamento forte é igualzinho ao da mãe. O avião começou sua descida para o aeroporto de Edimburgo. Angus ainda dormia pacificamente nos braços de Fátima, que observava o céu através da janela com uma expressão pensativa. As nuvens carregadas que cercavam a capital escocesa pareciam refletir a tempestade de emoções em seu peito. Primeira vez na Escócia? Perguntou Malcolm, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Sim, na verdade, respondeu Fátima, ajustando o bebê em seu colo. Sempre quis conhecer as montanhas e os lagos das histórias. Malcolm sorriu. O país tem esse efeito nas pessoas. Primeiro, o vento te castiga. Depois você não consegue viver sem ele. Parece que está tentando me convencer a ficar, comentou Fátima, para logo em seguida corar intensamente, arrependida da própria ousadia. Malcolm a estudou por um momento, como se a visse realmente pela primeira vez. Talvez esteja, admitiu com uma franqueza que a surpreendeu. A Escócia precisa de pessoas como você. Pessoas que param para ajudar um desconhecido em apuros, mesmo quando seria mais fácil simplesmente ignorar. Fátima desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Durante toda a vida, havia se acostumado a passar despercebida, a ser aquela que observa, nunca o centro das atenções. Ter os olhos penetrantes daquele Highlander fixos nela causava uma sensação estranha, como se ele pudesse enxergar camadas que nem ela mesma conhecia. O que vai fazer em Edimburgo, além da entrevista? Perguntou Malcolm, parecendo notar seu desconforto e mudando de assunto. Nada muito interessante. Ficarei em um hostel no centro por 2 dias. A entrevista é amanhã cedo. Angus se mexeu, resmungando em seu sono. Instintivamente, Fátima ajustou a posição do bebê, ninando-o com um movimento suave que parecia vir de algum lugar profundo e inexplorado dentro dela. Tem um jeito natural com crianças, observou Malcolm. Tem filhos? A pergunta, embora inocente, provocou uma sombra no rosto de Fátima. Não, respondeu ela depois de um momento de hesitação. Não tenho. Algo em seu tom de voz deve ter alertado Malcolm, pois ele não insistiu no assunto. Em vez disso, olhou para o filho adormecido com uma expressão que misturava amor e preocupação. Às vezes me pergunto se estou fazendo tudo errado, confessou em voz baixa. Desde que Fiona partiu, tenho a sensação constante de estar improvisando, andando no escuro pelas estradas das Highlands. O nome da esposa falecida pairou entre eles, carregado de significados não ditos, como o eco de gaitas em uma clareira nevada. Fátima sentiu um impulso quase irresistível de perguntar mais, de oferecer palavras de conforto, mas conteve-se. Não era seu lugar. Era apenas uma estranha que, por coincidência, ocupava temporariamente o mesmo espaço que ele. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe, disse finalmente. É sempre um caminho de descobertas. Fala como quem sabe do que está falando, observou Malcolm. Fátima sorriu levemente. Observo muitos pais no posto de saúde. Os que demonstram essa preocupação que você tem, geralmente são os que estão acertando mais do que errando. O avião sacudiu ao encontrar uma bolsa de ar, fazendo com que Angus abrisse os olhos. Por um momento, Fátima temeu que ele voltasse a chorar, mas o bebê apenas olhou ao redor, piscando sonolento antes de fixar o olhar nela. Para sua surpresa, um sorriso desdentado iluminou o rostinho do pequeno. Olha só isso, murmurou Malcolm, inclinando-se. Ele gostou de você. Fátima sentiu algo apertar em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear. Sorriu de volta para o bebê, tocando de leve a bochecha macia com a ponta do dedo. Oi, pequeno, sussurrou. Dormiu bem? Angus gorgolejou, claramente encantado com a atenção. Senhores passageiros, estamos iniciando nossa aproximação final para o aeroporto de Edimburgo, anunciou a voz do comandante. Por favor, verifiquem se seus cintos estão afivelados e suas mesas dobradas. Fátima sentiu uma pontada de tristeza, sabendo que aquele momento estava prestes a acabar.
Logo desembarcaria e provavelmente nunca mais veria Malcolm ou o bebê novamente. Voltaria para sua vida de sempre, ou para a nova versão dela que esperava construir na Escócia, se tudo corresse bem com a entrevista. Malcolm pareceu ler seus pensamentos. Deixe-me agradecê-la de alguma forma, disse, tirando o celular do bolso. Posso ter seu número? Talvez possa ajudá-la durante sua estadia em Edimburgo. Fátima sentiu o rosto esquentar novamente. Aquilo soava perigosamente próximo a algo que não estava preparada para processar. Não é necessário, respondeu rapidamente. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, não teria, insistiu Malcolm com uma firmeza suave. E eu realmente gostaria de poder retribuir. Nada mais que isso. Havia sinceridade em seus olhos e algo mais que Fátima não conseguia identificar. Após um momento de hesitação, ela assentiu levemente. Tudo bem, concordou, ditando seu número enquanto ele digitava no celular. O avião tocou o solo com um solavanco suave, indicando o fim da viagem. Angus, agora totalmente desperto, começava a ficar inquieto. Fátima reconheceu os sinais. Acho que ele está com fome, comentou, passando o bebê de volta para os braços do pai. Malcolm aceitou o filho, suas mãos roçando brevemente as dela na transferência. Por um instante, seus olhares se encontraram e Fátima sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Afasta-se rapidamente, desconcertada com a própria reação. Obrigado, disse Malcolm, segurando Angus com uma desenvoltura que contradizia com seu desespero anterior, não só por acalmá-lo, mas por não me julgar. Eu acho, Fátima franziu o senho confusa. Por que eu julgaria você? Malcolm deu de ombros, um gesto que parecia estranhamente vulnerável para alguém com sua postura geralmente impecável. As pessoas sempre julgam. O milionário que não consegue cuidar do próprio filho, sem ajuda. O viúvo que está falhando em seguir em frente pelas trilhas das Highlands. O empresário que deveria estar resolvendo problemas muito maiores que um bebê chorando. Isso é ridículo, respondeu Fátima com uma firmeza que a surpreendeu. Você é um pai preocupado com seu filho. Isso é tudo o que vi. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Malcolm, transformando-o completamente. Fátima percebeu que, apesar de já ter visto aquele rosto em capas de revistas, era a primeira vez que o via realmente sorrir, como o sol rompendo as nuvens sobre Loch Ness. Precisamos de mais pessoas como você no mundo. Fátima de Almeida, disse ele com uma sinceridade que a deixou sem palavras. Os passageiros começaram a se levantar, ansiosos para desembarcar. A executiva que estivera sentada ao lado de Fátima no início da viagem passou por eles, lançando um olhar curioso para o trio que formavam. Bem, acho que é isso, disse Fátima, levantando-se e pegando sua bolsa surrada no compartimento superior. Boa sorte com o resto da viagem e com tudo mais. Malcolm assentiu, ajeitando Angus em seu colo. Boa sorte com sua entrevista. Tenho certeza de que irão adorá-la, tanto quanto Angus adorou. Fátima sorriu, tocada pelo comentário. Despediu-se com um aceno e caminhou pelo corredor em direção à saída, consciente do olhar dele em suas costas. Uma parte dela queria olhar para trás, prolongar o momento por mais alguns segundos. Mas outra parte, a parte prática, racional, que sempre guiara sua vida, sabia que era melhor seguir em frente. O terminal do aeroporto de Edimburgo estava lotado, como seria de esperar em um hub internacional. Fátima avançou entre a multidão, puxando sua pequena mala de rodinhas, sentindo-se estranhamente vazia. O encontro com Malcolm e Angus havia sido como um breve intervalo em sua vida normal, um momento fora do tempo que agora chegava ao fim. Seguiu as placas para o terminal de trens, planejando pegar o transporte público até o centro. Seu orçamento limitado não permitia o luxo de um táxi e o hostel havia informado que era facilmente acessível pelo bonde. Estava consultando o mapa no celular quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Fátima. Espere! Virou-se surpresa para encontrar Malcolm, caminhando apressadamente em sua direção, com Angus seguro em um canguru preso ao peito.
O bebê parecia encantado com o movimento, seus olhinhos arregalados, observando as luzes brilhantes do aeroporto. "Aconteceu alguma coisa?" me perguntou ela quando ele a alcançou. "Não, nada", respondeu Malcolm, parecendo subitamente hesitante. "Eu só pensei em algo que talvez possa ajudá-la." Fátima esperou, curiosa e um pouco apreensiva. "Tenho alguns contatos no Royal Hospital for Children, em Edimburgo", continuou ele. "Se for lá a sua entrevista..." "É exatamente lá", confirmou Fátima, surpresa. Um sorriso iluminou o rosto de Malcolm. "Ótimo. A fundação da minha empresa tem uma parceria com eles. Posso fazer uma ligação, dizer que a conheci?" "Não." A palavra escapou mais forte do que Fátima pretendia. Algumas pessoas ao redor olharam na direção deles, curiosas. "Quero dizer, agradeço muito, mas prefiro conquistar a vaga por meus próprios méritos." Uma expressão de compreensão passou pelo rosto de Malcolm. "Entendo perfeitamente", disse após um momento. "Foi presunçoso da minha parte." "Não, não foi", apressou-se Fátima em corrigir. "Foi gentil, só que você quer provar seu valor por si mesma", completou ele. "Respeito isso mais do que imagina", Angus balbuciou alegremente, atraindo a atenção de ambos. Seus dedinhos rechonchudos agarraram a gravata do pai, puxando-a com força surpreendente para um bebê tão pequeno. "Ele parece muito mais feliz agora", comentou Fátima, sorrindo. "É temporário, acredite", respondeu Malcolm com um suspiro melodramático que a fez rir. "Daqui a pouco vai descobrir que está com fome e voltaremos à estaca zero." Uma voz anunciou a partida de um trem para o centro da cidade pelos alto-falantes do terminal. "Preciso ir", disse Fátima, relutante. "É o meu trem." Malcolm assentiu, parecendo igualmente hesitante em encerrar a conversa. "Só mais uma coisa", disse antes que ela pudesse se afastar. "Independentemente do resultado da entrevista, gostaria muito de conversar novamente. Talvez um chá." O convite ficou suspenso no ar entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Fátima sentiu o coração acelerar, uma mistura de excitação e medo tomando conta dela. Uma voz em sua cabeça que soava suspeitamente como a de sua mãe, alertava sobre a loucura de se envolver com alguém tão diferente dela, de um mundo tão distante do seu, as montanhas geladas contra o pampa quente. Mas outra voz, mais suave, lembrava que talvez fosse hora de arriscar, de deixar o casulo seguro que havia construído em torno de si mesma. "Um chá seria bom", respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a decisão. O rosto de Malcolm se iluminou e ele sorriu daquela maneira que transformava completamente suas feições, tornando-o menos o empresário milionário das revistas e mais o homem que Fátima havia vislumbrado durante o voo, vulnerável, honesto, tentando fazer o melhor que podia em circunstâncias difíceis, como um clã resistindo ao inverno. "Vou ligar", prometeu ele. "Amanhã, depois da sua entrevista, para saber como foi." "Tudo bem", concordou Fátima, sentindo um sorriso formar-se em seus próprios lábios. "Vou aguardar." Com um último aceno, virou-se e caminhou em direção ao trem que a aguardava, sentindo uma leveza no peito que não experimentava havia muito tempo. O futuro, que sempre lhe parecera uma estrada estreita e previsível, subitamente se abria em possibilidades que nunca havia considerado, talvez até com o cheiro de uísque e chuva nas colinas. Atrás dela, Malcolm observava sua partida, uma expressão pensativa no rosto. Angus puxou novamente sua gravata, chamando sua atenção. "É, filho", murmurou ele, ajeitando o pequeno no canguru. "Eu também acho que acabamos de conhecer alguém muito especial." O sol mal havia despontado sobre as colinas de Edimburgo, quando Fátima abriu os olhos no pequeno quarto do hostel no centro histórico. Sentou-se na cama de solteiro, ajustando-se à luz cinzenta que filtrava pelas cortinas finas, tingida pela névoa matinal típica da cidade. O relógio na parede marcava 5h47 da manhã. Sua entrevista estava marcada para as 9h, mas a ansiedade havia espantado o sono muito antes do despertador tocar. Levantou-se e caminhou até a pequena janela, observando a cidade que começava a despertar. Edimburgo era um contraste gritante com Porto Alegre, mais antiga,
mais vertical com seus castelos e torres, mais intensa em cada aspecto, com o vento uivando como um fantasma das antigas lendas celtas. Você consegue, murmurou para si mesma, um ritual que repetia nos momentos de incerteza. Pegou o celular na mesinha de cabeceira e verificou as mensagens. Havia uma de sua mãe desejando boa sorte na entrevista e outra de sua melhor amiga, Juliana, perguntando se já havia encontrado algum Highlander bonitão. Sorriu levemente e então seu olhar fixou-se no número desconhecido que havia enviado uma mensagem às 23h14 da noite anterior. Fátima, é Malcolm. Só queria desejar boa sorte amanhã. Angus ainda não parou de sorrir desde que te conheceu. Acho que tem bom gosto. Seu coração acelerou ao ler a mensagem. Parecia tão surreal que alguém como Malcolm Fraser estivesse realmente interessado em manter contato com ela. Uma parte de sua mente, a parte desconfiada, forjada por decepções passadas, insistia que ele provavelmente era assim com todas, que homens ricos viam mulheres simples como ela apenas como diversão temporária. Outra parte, talvez a que ainda acreditava em coincidências felizes, lembrava do olhar dele quando seguravam Angus, da vulnerabilidade genuína em sua voz quando falava da esposa falecida nas estradas escocesas. Deixou o celular de lado sem responder. Primeiro a entrevista, depois pensaria no resto. Abriu a pequena mala que trouxera e retirou o conjunto que havia escolhido cuidadosamente. Uma saia lápis azul marinho, uma blusa branca simples e um blazer que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes. Nada muito elegante, mas o melhor que podia oferecer. Enquanto se arrumava no banheiro compartilhado do hostel, Fátima tentava afastar pensamentos sobre Malcolm. Concentre-se, repetia mentalmente. A entrevista é sua prioridade. É por isso que você está aqui, para construir uma vida melhor. Não para se distrair com fantasias impossíveis, mas a imagem dele, segurando o filho com aquele olhar de pai exausto e amoroso, insistia em voltar à sua mente. Havia algo profundamente tocante na vulnerabilidade daquele homem, que apesar de todo o seu poder e dinheiro, parecia tão perdido quanto qualquer outro pai solo, tentando fazer o melhor pelo filho em meio às chuvas eternas da Escócia. O café da manhã do hostel era simples, mas Fátima mal conseguiu comer. Seu estômago estava contraído pela ansiedade. Tomou um chá preto forte, uma concessão ao gosto local, e forçou-se a mastigar um pedaço de pão com geleia, sabendo que precisaria da energia. Primeira vez em Edimburgo? Perguntou uma jovem sentada à mesma mesa com sotaque que parecia americano. Sim, respondeu Fátima com um sorriso educado. É uma cidade fascinante, continuou a estrangeira, mas precisa conhecê-la aos poucos, sabe? Por camadas, as ruas medievais, os segredos dos becos. Fátima se viu pensando que talvez fosse assim com as pessoas também. Conhecê-las por camadas, descobrindo aos poucos o que havia por baixo da superfície. Malcolm Fraser, com seu terno impecável e relógio caríssimo, parecia o arquétipo do empresário bem-sucedido, até você ver a expressão em seus olhos quando olhava para o filho. Agradeceu mentalmente quando seu celular vibrou, oferecendo uma desculpa para encerrar a conversa. Era uma mensagem da recepcionista do hospital, confirmando o horário da entrevista. Respondeu rapidamente e consultou o aplicativo de transporte público para verificar o itinerário até o Royal Hospital for Children. O bonde estava lotado, como seria de esperar numa manhã de quinta-feira chuvosa. Fátima segurou-se numa barra, tentando amassar suas roupas enquanto era pressionada de todos os lados pela multidão. Um suor frio começava a formar-se em sua testa, e ela respirou fundo, contando até 10 silenciosamente. Os espaços apertados sempre a deixavam ansiosa. A estação próxima ao hospital estava quase vazia quando desceu. Consultou o mapa no celular mais uma vez, confirmando a direção, e começou a caminhar sob a garoa fina. O Royal Hospital for Children era um edifício moderno, com janelas amplas e uma fachada que misturava a pedra escocesa tradicional com toques coloridos,
contrastando com a sobriedade habitual das instituições médicas. Na entrada principal, um mural enorme exibia desenhos feitos por pacientes. Fátima apresentou-se na recepção e foi encaminhada para uma sala de espera no segundo andar, onde outras 3 pessoas aguardavam, presumivelmente também candidatas à vaga. Observou-as discretamente. Todas pareciam mais jovens que ela, com roupas mais elegantes e postura mais confiante. Sentiu uma pontada de insegurança, mas afastou o pensamento. Tinha 6 anos de experiência sólida, um curso técnico completo e dezenas de agradecimentos de pais cujos filhos havia ajudado no posto de saúde em Porto Alegre. Tinha valor. O celular vibrou em sua bolsa. Outra mensagem de Malcolm. Angus acabou de derrubar o mingau inteiro no chão da cozinha e está rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Preciso urgentemente de suas habilidades mágicas com bebês. Boa sorte hoje. Um sorriso involuntário formou-se nos lábios de Fátima. Havia algo tão normal na mensagem. Nada do milionário poderoso das revistas de negócios. Apenas um pai lidando com a bagunça cotidiana de criar um filho pequeno. Seus dedos hesitaram sobre o teclado, inseguros sobre como responder. Antes que pudesse decidir, uma porta se abriu e uma mulher de meia idade com um jaleco branco apareceu. Fátima de Almeida. Chamou ela, consultando uma prancheta. Fátima guardou o celular rapidamente e levantou-se, ajeitando o blazer. Sim, sou eu, respondeu, tentando manter a voz firme. Por favor, me acompanhe. Sou a doutora Fiona MacLeod, coordenadora da ala pediátrica. A entrevista transcorreu melhor do que Fátima esperava. A doutora MacLeod era direta, mas gentil, fazendo perguntas pertinentes sobre sua experiência e apresentando os desafios específicos do trabalho no hospital, incluindo o atendimento a famílias de imigrantes e o clima rigoroso que afetava as crianças. Uma segunda entrevistadora, a enfermeira-chefe Teresa, juntou-se a elas na metade da conversa, trazendo questões mais práticas sobre procedimentos e protocolos. Sua experiência com atendimento em comunidades carentes é muito relevante para nós, comentou a doutora MacLeod, analisando o currículo de Fátima. Temos muitos pacientes do sistema público que são encaminhados para procedimentos específicos. E o NHS valoriza isso. Trabalhar no posto de saúde me ensinou a improvisar com poucos recursos, respondeu Fátima. E a importância de tratar cada paciente com dignidade, independentemente de sua condição financeira ou origem. A enfermeira Teresa sorriu, trocando um olhar com a médica. Uma última pergunta, senhorita Almeida, disse a doutora MacLeod. Por que Edimburgo? Seu currículo mostra uma carreira estável em Porto Alegre. Fátima hesitou. A verdadeira resposta envolvia memórias, que preferia não revisitar em uma entrevista de emprego. Optou por uma versão simplificada. Busco novos desafios profissionais, respondeu. E acredito que um centro de excelência como este hospital pode oferecer oportunidades de aprendizado que ampliariam minha capacidade de ajudar pacientes, especialmente em um país com um sistema de saúde tão avançado. Não era mentira, apenas não era toda a verdade. A entrevista terminou com apertos de mão e a promessa de que entrariam em contato em breve. Fátima sabia o que isso geralmente significava. Dias ou semanas de espera ansiosa. Enquanto caminhava para o elevador, sentia-se esgotada, como se tivesse corrido uma maratona. A adrenalina começava a dissipar-se, deixando-a levemente trêmula. Saiu do hospital e sentou-se em um banco na pequena praça em frente, respirando o ar úmido da manhã, que agora se aquecia com o sol tímido rompendo as nuvens. Pegou o celular, recordando-se da mensagem não respondida de Malcolm. Após um momento de hesitação, digitou: Obrigada pelo incentivo. Entrevista concluída. Agora é esperar. Diga ao Angus que também sinto falta do sorriso dele. Releu a mensagem 3 vezes antes de enviar, perguntando-se se não estava sendo tola. Um homem como Malcolm provavelmente estava apenas sendo educado, mantendo contato por gratidão pelo que ela fizera no avião. Certamente não significava nada além disso. A resposta veio quase imediatamente. Que tal aquele chá que conversamos? Angus está com a babá esta tarde. Posso te encontrar no centro às 15 horas?
Fátima sentiu o coração acelerar. Deveria aceitar. Parte dela queria dizer não, recolher-se à segurança do conhecido, proteger-se de possíveis decepções. Mas outra parte, talvez a que havia tido coragem de oferecer ajuda a um estranho em um avião, queria ver onde aquilo poderia levar. 15 horas está ótimo. Alguma sugestão de local? A resposta não demorou. The Elephant House, no topo da Royal Mile. Tem vista para o castelo e um chá decente. Não é longe do seu hostel. Enviei a localização. Fátima sorriu ao ver o mapa com o ponto marcado. Era um lugar que parecia acessível, não um chá em um hotel de luxo, como poderia ter esperado de alguém com o perfil de Malcolm. Será que ele havia escolhido propositalmente um local onde ela se sentiria mais à vontade? Eu estarei lá. Até mais tarde. Guardou o celular e levantou-se, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação que não experimentava havia muito tempo. Consultou o relógio. Ainda tinha algumas horas antes do encontro. Decidiu voltar ao hostel para trocar de roupa e talvez descansar um pouco. A noite mal dormida começava a cobrar seu preço. No bonde de volta ao centro, Fátima pegou-se observando seu reflexo no vidro da janela, embaçado pela chuva. O que Malcolm havia visto nela era uma mulher comum, sem grandes atrativos físicos, certamente sem o glamour ou sofisticação das mulheres que alguém como ele normalmente conheceria nas festas de Glasgow. Talvez fosse apenas curiosidade de sua parte, ou talvez, e essa possibilidade fez seu estômago apertar, ele visse nela apenas uma potencial cuidadora para seu filho. Afastou o pensamento, determinada a não se deixar abater por inseguranças. Independentemente das intenções de Malcolm, ela iria ao chá, conversaria com ele e depois decidiria como proceder. Um passo de cada vez, como sempre fizera na vida, o hostel estava praticamente vazio àquela hora da manhã. Fátima subiu ao quarto, tirou o conjunto formal da entrevista e vestiu uma roupa mais confortável, jeans, camiseta e um cardigan leve contra o vento escocês. Deitou-se na cama estreita, pretendendo apenas descansar os olhos por alguns minutos. Quando acordou, sobressaltada, o relógio marcava 13h42. Havia dormido quase 2 horas. Levantou-se apressada, o coração acelerado, ao perceber que tinha pouco mais de 1 hora para se arrumar e chegar ao café. Correu ao banheiro compartilhado, agradecendo mentalmente por encontrá-lo vazio, e tomou um banho rápido. De volta ao quarto, encarou a pequena mala aberta com suas poucas roupas. Nada parecia adequado para um encontro com Malcolm Fraser. Depois de experimentar praticamente todas as combinações possíveis com o limitado guarda-roupa que trouxera, Fátima decidiu-se por uma calça jeans escura, uma blusa de algodão azul petróleo e um par de botas baixas contra a umidade. Simples, mas era o melhor que podia fazer. Prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo e aplicou um batom discreto. Seu único luxo em termos de maquiagem. The Elephant House ficava a 20 minutos de caminhada do hostel, segundo o aplicativo de mapas. Fátima decidiu ir a pé, tanto para economizar quanto para ter tempo de organizar os pensamentos. A tarde estava agradável para os padrões escoceses, com o sol de outono oferecendo calor sem o sufoco do verão brasileiro. Enquanto caminhava pela Royal Mile, com suas lojas antigas e turistas, admirando o castelo no horizonte, tentava imaginar como seria o encontro, o que diriam um ao outro, o que tinham em comum, além daquele momento insólito no avião. Ele era um milionário escocês do setor farmacêutico, acostumado a reuniões de alto nível em Londres, ceadas em castelos remotos, viagens para as Ilhas Hébridas. Ela era uma técnica de enfermagem de Porto Alegre, que juntara economias por meses para pagar a passagem aérea para esta entrevista transatlântica. Ao chegar à entrada do café, Fátima hesitou por um momento. Ainda podia dar meia volta, inventar uma desculpa, poupar-se de possíveis constrangimentos, mas a imagem de Angus e seu sorriso desdentado veio-lhe à mente, junto com a expressão vulnerável de Malcolm ao falar da esposa falecida. Respirou fundo e entrou. The Elephant House era acolhedor e despretensioso,
com mesas de madeira escura, vistas para o cemitério de Greyfriars e o cheiro reconfortante de chá e scones recém-assados. Fátima avistou Malcolm imediatamente, sentado a uma mesa no canto, mexendo no celular. Estava sem paletó, usando apenas uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, o que lhe dava um ar surpreendentemente casual, como um local em um pub das Highlands. Ele ergueu os olhos, como se tivesse sentido sua presença, e um sorriso iluminou seu rosto ao vê-la. Levantou-se, acenando discretamente. Fátima sentiu o coração acelerar enquanto caminhava em sua direção. "Você veio", disse ele quando ela se aproximou. "Disse que viria", respondeu Fátima com um leve sorriso. Malcolm puxou a cadeira para ela, um gesto antiquado que a pegou de surpresa. "Como foi a entrevista?" Lhe perguntou depois que ambos estavam sentados. "Melhor do que esperava, na verdade", respondeu Fátima, relaxando um pouco. "A equipe parece comprometida. O ambiente é bom. O Royal Hospital tem uma excelente reputação", comentou Malcolm. "Tenho alguns amigos no conselho administrativo do NHS." Fátima sentiu um súbito desconforto. Será que ele já havia falado com alguém sobre ela? Apesar de ter dito que respeitava seu desejo de conquistar a vaga por mérito próprio, "Não se preocupe", acrescentou ele rapidamente como se lesse seus pensamentos. "Não mencionei seu nome a ninguém. Prometi que não interferiria." "Obrigada", respondeu ela aliviada. "Não que eu não aprecie a intenção, mas você quer conquistar seus próprios espaços", completou Malcolm. "Entendo perfeitamente." Uma garçonete aproximou-se, entregando os cardápios. Fátima olhou os preços discretamente, calculando mentalmente o que poderia pedir sem comprometer seu orçamento apertado. "Recomendo o chá de Earl Grey", disse Malcolm. "E os scones são feitos na hora." "Parece que você vem aqui com frequência", comentou Fátima, fechando o cardápio. "É um dos meus refúgios na cidade", admitiu ele. "Gosto de lugares onde posso ser apenas mais um cliente, não o Malcolm Fraser." Havia uma sinceridade em sua voz que tocou Fátima. Ela podia imaginar como seria exaustivo viver sob constante escrutínio público, especialmente em uma nação pequena como a Escócia, onde todos se conhecem. Fizeram os pedidos, chás para ambos, scones com geleia para ela ou hotcakes para ele. Um silêncio momentâneo instalou-se entre eles. Não era desconfortável, apenas expectante, como se ambos estivessem tentando decidir por onde começar. "Angus está bem?" perguntou Fátima finalmente. O rosto de Malcolm iluminou-se ao ouvir o nome do filho. "Está ótimo. A crise no avião parece ter sido apenas uma reação à pressão da cabine, como você sugeriu. Desde que chegamos, ele voltou ao normal, o que significa acordar às 4 da manhã. Exigindo atenção e tentar colocar na boca qualquer objeto ao alcance, até um tartã antigo da família." Fátima riu, imaginando o pequeno em plena fase de descobertas. "6 meses é uma idade fascinante", comentou. "Eles começam a perceber que podem interagir com o mundo de formas novas. Parece que você realmente entende de crianças", observou Malcolm. Fátima deu de ombros. "É meu trabalho. E sempre gostei de bebês, da forma como veem tudo com curiosidade genuína, sem preconceitos ou expectativas." A garçonete voltou com os pedidos, interrompendo brevemente a conversa. Quando se foram, Malcolm inclinou-se ligeiramente para a frente. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Fátima sentiu um leve aperto no estômago, mas assentiu. "Por que você estava vindo para a Escócia?" Mencionou uma entrevista, mas pareceu haver mais. Ela tomou um gole do chá, ganhando tempo enquanto decidia quanto revelar. Havia algo na expressão de Malcolm, uma abertura, uma ausência de julgamento que a fazia sentir que podia confiar nele, pelo menos parcialmente. "Eu precisava de um recomeço", disse finalmente. "Porto Alegre tem memórias que preferia deixar para trás." Malcolm assentiu, sem pressionar por detalhes. "Entendo bem a necessidade de recomeços", comentou, olhando para a xícara à sua frente. "Depois que Fiona morreu, pensei seriamente em vender tudo e mudar para as ilhas, começar do zero em algum lugar onde ninguém soubesse quem sou.
Só o mar e as gaivotas. O que te impediu? Angus, respondeu ele simplesmente. Ele merecia crescer perto da família, dos amigos que conheceram sua mãe, em um lugar onde pudesse ouvir histórias sobre ela nas fogueiras das Highlands. Fátima sentiu um nó na garganta, tocada pela consideração que ele demonstrava pelo filho, mesmo em meio ao próprio luto. Como você lida? Perguntou em voz baixa. Com a perda, quero dizer. Malcolm ficou em silêncio por um momento, contemplando a pergunta. Um dia de cada vez, respondeu finalmente. Alguns são melhores que outros. Ter Angus ajuda e também dificulta, de certa forma. Ele tem os olhos dela, sabia? E às vezes, quando sorri de um jeito específico, sua voz falhou levemente. Desculpe, não costumo falar sobre isso. Não peça desculpas, disse Fátima, impulsivamente estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. A dor faz parte de quem somos. Seus olhares se encontraram, e por um momento Fátima sentiu como se estivessem completamente sozinhos no café, na cidade, no mundo. Havia uma conexão inexplicável entre eles, algo que transcendia as circunstâncias improváveis de seu encontro. Percebendo que ainda segurava a mão dele, Fátima recuou, corando levemente. E você? Perguntou Malcolm depois de um momento. Quais são as memórias que está deixando para trás em Porto Alegre? Foi a vez de Fátima hesitar. Não estava acostumada a falar de si mesma, a expor vulnerabilidades. Toda a sua vida havia sido construída em torno da ideia de passar despercebida, de não incomodar, de não dar motivos para ser notada ou, pior, rejeitada. Um relacionamento que não deu certo, disse finalmente, optando pela versão simplificada, e algumas expectativas frustradas, profissionais ou pessoais. Ambas? Perguntou ele com empatia. Ambas, respondeu Fátima com um suspiro. Achei que aos 28 anos já teria uma vida estabelecida, sabe? Um caminho claro. Em vez disso, estou em uma cidade estranha, tentando reconstruir tudo do zero do outro lado do mundo. Às vezes o zero é o melhor lugar para começar, comentou Malcolm. Sem peso do passado, sem expectativas a cumprir. Fátima sorriu, surpreendendo-se com a perspectiva otimista que nunca havia considerado. Você é mais filosófico do que aparenta nas fotos das revistas de negócios, brincou. Malcolm riu, um som genuíno que relaxou ainda mais o ambiente entre eles, ecoando como um riso em um Glen isolado. As revistas gostam de me retratar como uma espécie de tubarão implacável dos negócios. É mais vendável que a verdade. Um pai solo tentando equilibrar uma empresa, um bebê de 6 meses e uma xícara de chá sem derrubar nada. A tarde avançou em uma conversa fluida que surpreendeu ambos. Descobriram interesses em comum. Livros de Walter Scott, misturados com Gabriel Garcia Marques, música folk escocesa e brasileira dos anos 70, filmes de ficção científica antigos, irão de histórias compartilhadas e ouviram um ao outro com atenção genuína. Malcolm contou sobre sua infância em uma família de classe média em Perthshire, correndo pelas colinas antes do sucesso dos negócios. E Fátima falou sobre crescer com a avó no interior gaúcho, aprendendo sobre ervas medicinais e canções tradicionais. Quando a garçonete veio perguntar se desejavam algo mais, ambos se surpreenderam ao constatar que já passava das 17 horas. Haviam conversado por quase 2 horas, sem perceber a passagem do tempo. Preciso buscar Angus na babá, disse Malcolm, consultando o relógio. Prometi que estaria lá às 17h30. Fátima assentiu, ignorando a pontada de decepção que sentiu ao perceber que o momento estava chegando ao fim. Foi um chá muito agradável, disse sorrindo. Obrigada pelo convite. Malcolm chamou a garçonete para pedir a conta. Quando o valor chegou, Fátima instintivamente abriu a bolsa, mas ele fez um gesto gentil para detê-la. Por favor, deixe-me pagar desta vez, pediu. Você salvou minha sanidade no avião. É o mínimo que posso fazer. Fátima hesitou, mas acabou concordando. Saíram juntos do café, caminhando lado a lado pelas ruas empedradas da Royal Mile. O sol começava a descer, lançando uma luz dourada sobre as pedras antigas e os telhados inclinados.
Quanto tempo vai ficar em Edimburgo? E perguntou Malcolm, quando se aproximavam da saída do centro histórico. Minha reserva no hostel é até sábado, respondeu Fátima. Depois disso, depende do resultado da entrevista. Chegaram ao portão principal, onde um motorista aguardava junto a um carro preto, discreto, mas visivelmente luxuoso, adaptado para as estradas estreitas escocesas. A realidade de suas diferenças sociais, temporariamente esquecida durante a conversa no café, voltou a impor-se com força. Posso te dar uma carona até o hostel? Ofereceu Malcolm. Não é necessário, respondeu Fátima rapidamente. É uma caminhada curta e a tarde está agradável. Ele assentiu, respeitando sua decisão sem insistir. Podemos nos ver novamente antes de você voltar? Talvez amanhã. Angus sentiu sua falta. Fátima sorriu com a menção ao bebê. Apenas Angus? E perguntou em um raro momento de ousadia. Malcolm riu, pegando sua mão suavemente. Obviamente não, respondeu, olhando-a nos olhos. Eu também senti. Um calor espalhou-se pelo peito de Fátima. Uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Talvez nunca tivesse experimentado realmente. A sensação de ser verdadeiramente vista. Amanhã seria ótimo, concordou. Talvez possamos fazer algo ao ar livre, se o tempo permitir. Angus provavelmente gostaria. É um encontro, então, confirmou Malcolm, com um sorriso que transformava completamente seu rosto austero. Vou ligar para acertarmos os detalhes. Ele se inclinou e, com uma naturalidade que a pegou de surpresa, beijou-a na bochecha. Um gesto simples, respeitoso, mas que enviou ondas de eletricidade pelo corpo de Fátima. Até amanhã, Fátima de Almeida, disse ele em voz baixa. Até amanhã, Malcolm Fraser, respondeu ela, lutando para manter a voz firme. Observou enquanto ele entrava no carro, acenando uma última vez antes que o veículo se afastasse no trânsito de fim de tarde. Permaneceu parada por alguns momentos, tocando inconscientemente o local onde os lábios dele haviam roçado sua pele. O futuro, que sempre lhe parecera uma estrada estreita e previsível, agora parecia abrir-se em possibilidades insuspeitadas. E pela primeira vez em muito tempo, Fátima não sentiu medo do desconhecido, mas uma estranha e reconfortante expectativa, como o primeiro raio de sol após a chuva nas Highlands. O celular de Fátima tocou exatamente às 8h37 da manhã. Ela já estava acordada há quase uma hora, alternando entre reler suas anotações da entrevista e tentar não pensar demais no encontro com Malcolm. Ao ver o nome dele na tela, sentiu um frio na barriga que não experimentava desde a adolescência. Bom dia, atendeu tentando soar casual. Bom dia, respondeu Malcolm, sua voz transmitindo um sorriso. Espero não estar ligando muito cedo. Não, já estava acordada. Ótimo. Houve uma pausa breve. Escute, sobre hoje, você se importaria se mudássemos um pouco os planos? Fátima sentiu uma pontada de decepção. Ele iria cancelar. Já havia percebido a loucura que seria levar adiante qualquer tipo de relação entre eles? Claro, respondeu mantendo a voz neutra. O que você tem em mente? Na verdade, recebi uma ligação do hospital. O tom de Malcolm mudou para algo mais sério. A Dra. Fiona MacLeod, a coordenadora que te entrevistou ontem. O coração de Fátima acelerou. Ela ligou para você? Por sermos parceiros de longa data. A Fundação Fraser financia um programa de tratamento para crianças de baixa renda no Royal Hospital, explicou ele com naturalidade. Ela não sabia que nos conhecíamos até eu mencionar sua entrevista e confesso que fiquei empolgado quando ouvi seu nome. Fátima não sabia se sentia alívio ou preocupação. Que coincidência estranha era aquela. O que ela disse? Perguntou cautelosa. Que você foi de longe a melhor candidata. A empolgação na voz dele era genuína. Ela quer te oferecer a vaga imediatamente, com possibilidade de começar na próxima semana, se estiver disponível. Fátima sentou-se na beirada da cama, atordoada. Isso é... Uau! Eu disse que não tinha influenciado em nada sua contratação.
E ela riu, dizendo que era óbvio pela forma como você conduziu a entrevista. Malcolm fez uma pausa. Ela vai te ligar oficialmente em algumas horas, mas pensei que gostaria de saber antes. Obrigada, disse Fátima, a mente girando com as implicações. Uma nova vida em Edimburgo, um emprego no hospital que sempre admirara do outro lado do mundo. E Malcolm. Então, continuou ele, estava pensando que, em vez de apenas um passeio, poderíamos comemorar. Que tal um almoço no Holyrood Park? Conheço um lugar onde podemos fazer um piquenique e Angus terá espaço para engatinhar no gramado, com vista para Arthur's Seat. A proposta era tão simples, tão normal, que pegou Fátima desprevenida. Havia esperado um convite para algum restaurante luxuoso em um castelo, talvez, ou outro ambiente que a deixaria desconfortável com sua simplicidade. Parece perfeito, respondeu sorrindo para o telefone. Ótimo. Passo para te buscar às 11h30, pode ser? Não precisa se incomodar. Posso encontrar vocês lá. Não é incômodo nenhum, interrompeu Malcolm com gentileza. E além disso, estou curioso para conhecer esse hostel que você tanto menciona. Fátima riu, imaginando a cena. Malcolm Fraser em seu carro importado, parando em frente ao hostel simples e econômico, onde ela estava hospedada. Tudo bem, concordou. Estarei pronta. Desligaram e Fátima ficou olhando para o telefone por alguns instantes, um sorriso bobo nos lábios. Seria possível que algo assim estivesse realmente acontecendo em sua vida? Que um encontro fortuito em um avião pudesse mudar completamente o curso de sua existência, do pampa gaúcho para as colinas escocesas? Levantou-se e começou a se arrumar, tentando manter as expectativas sob controle. Afinal, nada garantia que aquilo evoluiria para algo sério. Malcolm poderia estar apenas sendo gentil, grato pela ajuda com Angus, ou talvez estivesse procurando uma amizade, alguém com quem pudesse conversar sem a pressão das aparências sociais. O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Era a Dra. MacLeod, como Malcolm havia previsto, ligando para oferecer oficialmente a vaga de técnica de enfermagem na ala pediátrica do Royal Hospital for Children. Gostaríamos muito de tê-la em nossa equipe, senhorita Almeida, disse a médica em tom profissional, mas caloroso. Sua experiência com atendimento básico em comunidades carentes será de grande valor para nossos pacientes do NHS e famílias imigrantes. Estou honrada com o convite, doutora, respondeu Fátima, sentindo-se simultaneamente emocionada e incrédula, e aceito com muito prazer. Seguiram-se detalhes sobre salário, consideravelmente maior que o de Porto Alegre, ajustado para o custo de vida escocês, benefícios e data de início. Fátima fez anotações meticulosas, respondendo às perguntas com uma calma que não refletia o turbilhão de emoções em seu interior. Alguma dúvida, senhorita Almeida? Perguntou a Dra. MacLeod ao final da ligação. Fátima hesitou por um momento. Apenas uma, doutora. Sei que vocês têm uma parceria com a Fundação Fraser. Isso teve alguma influência na minha contratação? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Interessante que pergunte isso, respondeu a médica finalmente. Malcolm Fraser comentou comigo esta manhã que a conheceu no voo para Edimburgo. Fátima sentiu o rosto esquentar. Sim, nos conhecemos no avião. Bem, senhorita Almeida, posso garantir que sua contratação foi baseada exclusivamente em seu currículo e desempenho na entrevista. Continuou a Dra. MacLeod. Na verdade, já havíamos decidido pela sua contratação antes mesmo de ele mencionar seu nome. Se me permite a indiscrição, ele pareceu bastante entusiasmado ao saber que você era nossa candidata preferida. Fátima não sabia o que dizer, dividida entre o alívio profissional e o embaraço pessoal. Entendo, respondeu simplesmente. O Sr. Fraser é um parceiro valioso do hospital, acrescentou a médica em tom mais suave, mas também é um ser humano que passou por momentos difíceis recentemente. É bom vê-lo animado novamente. A conversa terminou pouco depois, deixando Fátima em um estado de espanto silencioso. Não apenas havia conseguido o emprego por mérito próprio,
como aparentemente a própria coordenadora do hospital parecia aprovar qualquer que fosse a relação nascente entre ela e Malcolm. O tempo até às 11h30 passou em um borrão de telefonemas. Para sua mãe, para comunicar a novidade do emprego, omitindo cuidadosamente qualquer menção a Malcolm. Para Juliana, que exigiu detalhes sobre o Highlander bonitão que Fátima mencionara vagamente. E para a administração do posto de saúde em Porto Alegre, para informar oficialmente que não retornaria. Quando faltavam apenas 20 minutos para a hora combinada, Fátima finalmente parou para pensar no que vestiria. Optou por algo prático para um piquenique. Jeans, uma blusa de algodão verde claro e botas confortáveis contra a umidade. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo simples e aplicou apenas um pouco de protetor labial com cor. Desceu para a recepção do hostel exatamente às 11h25, preferindo esperar lá a ficar ansiosa no quarto. O rapaz na recepção, um estudante de intercâmbio americano com quem havia trocado algumas palavras no café da manhã, sorriu ao vê-la. "Alguém parece animada hoje", comentou ele em seu inglês, carregado de sotaque. Fátima sorriu sem confirmar nem negar, sentou-se em um dos sofás gastos da pequena área comum, folheando distraidamente uma revista de turismo sobre as Highlands, enquanto aguardava. Às 11h30 em ponto, um carro preto estacionou em frente ao hostel. Não era o mesmo veículo luxuoso do dia anterior, mas um modelo mais simples e prático, ainda assim claramente de alto padrão, com placas escocesas. Malcolm desceu usando jeans e uma camisa polo cinza, parecendo muito mais casual e acessível que o empresário elegante das revistas, como um pastor das colinas em dia de folga. O recepcionista assobiou baixinho. "Caramba!" murmurou. "Aquele é..." Fátima levantou-se rapidamente, ignorando a pergunta, e saiu para encontrar Malcolm, que sorria ao vê-la. "Bom dia!" cumprimentou ele, inclinando-se para beijá-la no rosto. "Pronta para nosso piquenique?" "Mais que pronta", respondeu Fátima, sorrindo de volta. "Cadê o Angus?" "No carro com a cadeirinha." "Venha conhecer a fera." Ela o seguiu até o veículo, onde Angus estava confortavelmente instalado em uma cadeirinha de bebê de última geração. Ao ver Fátima, o pequeno imediatamente abriu um sorriso enorme, agitando os bracinhos com entusiasmo. "Olha só, ele se lembra de você", comentou Malcolm, visivelmente encantado com a reação do filho. "Oi, Angus", disse Fátima, inclinando-se para dentro do carro. "Que bom te ver de novo, pequeno." O bebê gorgolejou alegremente, tentando alcançá-la com as mãozinhas. Fátima sentiu uma onda de afeto pelo pequeno, surpreendendo-se com a intensidade da emoção. Malcolm abriu a porta do passageiro para ela, outro gesto antiquado que a pegou desprevenida. Entraram no carro e partiram com Angus balbuciando feliz no banco traseiro. "Para onde estamos indo?" perguntou Fátima enquanto deixavam o centro histórico. "Holyrood Park", respondeu Malcolm, manobrando o carro pelo trânsito edimburguense. "Conheço um cantinho mais tranquilo, longe da multidão de fim de semana, com vista para as colinas antigas." "Você realmente pensou em tudo?" e comentou ela impressionada. Malcolm lançou-lhe um olhar rápido, sorrindo. "Quando se tem um bebê, planejamento é tudo." Além disso, hesitou por um momento. "Queria que fosse especial para comemorar seu novo emprego." "Obrigada", disse Fátima, sentindo o rosto esquentar. "Ainda não consigo acreditar. Parece que estou vivendo um sonho." "Um bom sonho, espero", respondeu ele com um sorriso que fez o coração dela acelerar. "O melhor em muito tempo", admitiu Fátima, olhando pela janela para esconder o rubor, enquanto passavam por ruas de pedra e vistas do castelo. O Holyrood Park estava relativamente tranquilo para uma sexta-feira, com famílias espalhadas pelo gramado e caminhantes percorrendo as trilhas. Sombreadas rumo a Arthur Seat, Malcolm estacionou em uma área menos movimentada e começou a retirar do porta-malas uma cesta de piquenique de aparência antiga, talvez um relicário familiar, uma manta grande e um pequeno cooler. "Deixe-me ajudar",
ofereceu Fátima, pegando a manta enquanto ele tirava Angus da cadeirinha. Caminharam juntos por uma trilha lateral, com Angus confortavelmente acomodado em um canguru no peito de Malcolm. O bebê olhava ao redor com curiosidade, ocasionalmente apontando para ovelhas distantes ou flores silvestres com gritinhos de entusiasmo. Ele adora estar ao ar livre, comentou Malcolm. Sempre que o tempo permite, tento trazê-lo ao parque ou para as colinas de Perthshire nos fins de semana. Você é quem cuida dele a maior parte do tempo? E perguntou Fátima, genuinamente curiosa. Pensei que tivesse uma babá. Temos a senhora Mackenzie, que fica com ele quando estou trabalhando, explicou Malcolm. Mas tento reservar os fins de semana exclusivamente para Angus e flexibilizo o meu horário sempre que possível. Fátima sorriu, tocada pelo compromisso dele com a paternidade. Isso é admirável, disse. Muitos pais, especialmente na sua posição, delegariam quase toda a criação para funcionários. Malcolm parou de caminhar, virando-se para encará-la. Perdi a mãe dele, disse em voz baixa. Não vou deixar que perca o pai também, nem que seja por algumas horas diárias, nas neves das Highlands. Havia tanta intensidade em seu olhar que Fátima sentiu-se momentaneamente sem palavras. Aquele homem, com sua fortuna e poder, revelava-se cada vez mais humano, vulnerável e profundamente comprometido com o que realmente importava. Acho que encontramos nosso lugar, disse Malcolm, quebrando o momento ao indicar uma pequena clareira sombreada por árvores antigas de carvalho. Estenderam a manta sobre a grama úmida e organizaram o piquenique. Fátima ficou impressionada com os detalhes. Havia sanduíches de salmão defumado, um toque escocês, frutas frescas cortadas, uma salada de aveia e nozes, chás quentes em termos e até mesmo um pequeno bolo de shortbread decorado com a palavra parabéns, escrita em chocolate. Você não precisava ter feito tudo isso, disse Fátima, genuinamente emocionada ao ver o bolo de comemoração. Claro que precisava, respondeu Malcolm, tirando Angus do canguru e colocando-o sobre a manta. Não é todo dia que alguém consegue o emprego dos sonhos, especialmente do outro lado do oceano. O bebê imediatamente começou a engatinhar em direção a Fátima, que o recebeu com um sorriso. Angus puxou a barra de sua blusa, gorgolejando alegremente. Acho que ele quer seu colo, comentou Malcolm, observando a interação com um sorriso. Fátima pegou o pequeno nos braços, sentindo uma onda de calor ao ver como ele se aconchegava naturalmente contra ela. Havia algo profundamente certo naquele momento. O sol filtrado pelas árvores, o bebê confiante em seus braços. Malcolm, olhando para ambos com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente, mas que fazia seu coração bater mais rápido. Ele parece tão à vontade com você, observou Malcolm, servindo chá em 2 copos. Normalmente é bem desconfiado com estranhos. Talvez não sejamos mais estranhos, respondeu Fátima suavemente. Seus olhares se encontraram e algo silencioso passou entre eles. Um entendimento, uma possibilidade, uma promessa não verbalizada. Angus quebrou o momento ao tentar alcançar uma das frutas na cesta. Ambos riram da expressão determinada do bebê. Aqui, pequeno, disse Fátima, pegando um pedaço de maçã macia. Você pode comer isso. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente, como se já fizessem aquilo há anos. Falaram sobre os planos de Fátima para se mudar definitivamente para Edimburgo, sobre as expectativas com o novo emprego no NHS, sobre os desafios de criar um filho em uma cidade grande com invernos longos. Você já pensou onde vai morar? Perguntou Malcolm, enquanto servia um pouco de salada para Fátima. Ainda não exatamente, admitiu ela. Talvez um flat pequeno em algum bairro próximo ao hospital, como Stockbridge. Edimburgo tem bairros muito diferentes entre si, comentou ele. Se quiser, posso ajudar a encontrar um lugar seguro e acessível. Nada de castelos remotos, prometo. Fátima hesitou, seu orgulho lutando contra o senso prático. Seria ótimo ter a opinião de alguém que conhece bem a cidade, respondeu finalmente.
Angus, que estivera explorando os limites da manta, de repente soltou um grito de frustração quando um brinquedo que carregava escapou de suas mãos e rolou para a grama. Antes que Fátima pudesse reagir, Malcolm já estava de pé, recuperando o objeto. "Aqui, campeão!" disse, entregando o brinquedo ao filho, que o recebeu com um gritinho de alegria. Fátima observou a interação maravilhada com a naturalidade do vínculo entre pai e filho. Haveria espaço para ela naquela equação? E, mais importante, estava pronta para isso? "No que está pensando?" Jess perguntou Malcolm, voltando a sentar-se ao seu lado. "Parece longe. Só refletindo sobre como a vida pode mudar em questão de dias", respondeu ela honestamente. "Na segunda-feira eu estava em Porto Alegre, organizando minhas poucas economias para essa viagem sem grandes expectativas. Agora estou aqui com um novo emprego em uma cidade nova, insegura sobre como nomear o que estava acontecendo entre eles. Com pessoas novas em sua vida", completou ele gentilmente. "Sim", concordou Fátima, grata pela saída. "É muita coisa para processar", Malcolm assentiu compreensivo. "Mudanças podem ser assustadoras", disse. "Acredite, sei bem disso, como um clã se adaptando a novas terras." Angus, cansado de explorar sozinho, engatinhou de volta para o colo de Fátima, aconchegando-se contra ela com um bocejo. "Parece que alguém está pronto para um cochilo", comentou ela, acariciando os cabelos finos do bebê. "Ele se sente seguro com você", observou Malcolm com uma suavidade na voz que fez Fátima erguer os olhos para encará-lo. "Como pode ter tanta certeza?" "Porque eu também me sinto", respondeu ele simplesmente. A sinceridade daquela confissão deixou Fátima sem palavras. O que estava acontecendo era real, ou apenas uma fantasia temporária destinada a se dissipar quando a realidade das diferenças entre eles se impusesse, o calor tropical contra o frio das terras altas. "Malcolm, começou, mas foi interrompida quando Angus se mexeu em seu colo, resmungando em seu sono. Instintivamente, ela o ninava com movimentos suaves. "Você não precisa dizer nada agora", disse Malcolm, tocando levemente sua mão livre. "Sei que é tudo muito repentino. Sei que existem complicações." "Complicações?", repetiu Fátima com um pequeno sorriso. "É uma forma educada de dizer que somos de mundos completamente diferentes." "Somos mesmo?", perguntou ele, inclinando a cabeça. "Você veio de uma família simples do interior do Rio Grande do Sul?" "Eu cresci em Perthshire, filho de um professor de história e uma enfermeira. Minha fortuna veio depois, com muito trabalho e alguns riscos calculados nas fábricas de Glasgow." "Mas agora você é quem é?", insistiu Fátima. "E eu sou apenas uma técnica de enfermagem tentando reconstruir a vida." "Apenas?", Malcolm balançou a cabeça. "Não há nada de apenas em você, Fátima de Almeida." Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. "Nunca pensei que encontraria conexão em um voo transatlântico", continuou em voz baixa para não acordar Angus, "fazendo o necessário para Angus, para a empresa, mas sem realmente sentir algo real. Até aquele voo, até você." Fátima sentiu lágrimas se formando em seus olhos, embaçando sua visão. "Tenho medo", admitiu sua voz quase um sussurro. "Medo de me permitir sentir algo, de confiar, de acreditar que isso pode ser real. A última vez que abri meu coração, fui machucada." Malcolm completou compreensivo, "E agora teme que aconteça novamente." Ela assentiu, incapaz de falar enquanto lutava contra as lágrimas. "Não posso prometer que nunca haverá dor", disse ele após um momento. "Ninguém pode. Mas posso prometer que serei honesto sempre, que respeito quem você é e o que conquistou por si mesma, e que o que sinto agora, por mais novo e inesperado que seja, é real, como o primeiro uísque após uma longa caminhada nas montanhas." Angus se mexeu novamente no colo de Fátima, abrindo os olhos sonolentos. Por um momento, o bebê pareceu confuso, mas então a reconheceu e abriu um sorriso desdentado que iluminou seu rostinho. "Viu?", disse Malcolm, sorrindo. "Até Angus sabe reconhecer algo bom quando encontra." Fátima riu, as lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. "Vocês dois são impossíveis", disse, balançando a cabeça. Angus ergueu uma mãozinha, tocando seu rosto molhado com curiosidade.
O gesto inocente foi a gota d'água. Algo dentro de Fátima, uma barreira cuidadosamente construída ao longo dos anos, simplesmente dissolveu-se. Tudo bem, disse finalmente. Vamos tentar. Um passo de cada vez. O sorriso que iluminou o rosto de Malcolm foi como o nascer do sol após uma longa noite nas Highlands. Um passo de cada vez, concordou ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. Foi um beijo gentil, quase hesitante, como uma pergunta. Fátima respondeu com igual suavidade, consciente do bebê em seu colo e da vulnerabilidade do momento. Quando se afastaram, ambos sorriam. Angus, como se sentisse a importância do momento, bateu palmas e soltou uma risadinha alegre que fez os três rirem juntos. Acho que temos a aprovação dele, comentou Malcolm, acariciando os cabelos do filho. Uma aprovação muito importante, concordou Fátima, beijando o topo da cabeça do bebê. O resto da tarde passou em uma bolha de felicidade simples. Caminharam pelo parque com Angus, alternando entre o colo de Fátima e os ombros do pai, parando para admirar ovelhas nos campos, brincar no gramado e descansar sob árvores frondosas. Para qualquer observador externo, pareceriam apenas uma jovem família aproveitando um dia no parque. Quando o sol começou a baixar, lançando sombras alongadas pelo gramado e um brilho alaranjado sobre Arthur Seat, Malcolm pegou a mão de Fátima, entrelaçando seus dedos com os dela. Tenho algo para te perguntar, disse seu tom repentinamente mais sério. Fátima sentiu um frio na barriga. Seria algum tipo de proposta? Não estavam indo rápido demais? Pela expressão no seu rosto agora, riu Malcolm, notando seu pânico. Relaxe, não é nada assustador. Pelo menos espero que não seja. O que é então? E perguntou ela aliviada. Bem, estava pensando, ele parecia quase. Algo raro para alguém normalmente tão seguro. Tenho um cottage de hóspedes na propriedade da família, perto do meu flat em Edimburgo. Fica vazio a maior parte do tempo, exceto quando minha mãe vem nos visitar das ilhas. Talvez você pudesse ficar lá enquanto procura um lugar. Seria temporário, claro, até encontrar algo que goste. E totalmente sem compromisso ou expectativas. Fátima piscou surpresa com a oferta. Malcolm, eu não sei se seria apropriado. É um cottage completamente independente, explicou ele rapidamente, com entrada própria, lareira e vista para as colinas. Você teria total privacidade e facilitaria muito sua transição para Edimburgo, especialmente com o novo emprego começando tão logo. Ela considerou a proposta. Era tentador por razões práticas e emocionais, mas também assustador. Um passo grande demais, talvez. Não precisa responder agora, acrescentou Malcolm, apertando suavemente sua mão. Pense a respeito. A oferta permanece aberta. Angus, sentado na grama próximo a eles, começou a bocejar novamente, esfregando os olhinhos com as mãozinhas rechonchudas. Hora de ir para casa, campeão, disse Malcolm, inclinando-se para pegar o filho. Fátima observou o carinho com que ele segurava o bebê, a naturalidade com que o acomodava em seus braços, o amor evidente em cada gesto. E, de repente, a decisão não parecia mais tão difícil. Sim, disse ela, surpreendendo a si mesma. Sim, repetiu Malcolm confuso. Sim, aceito ficar no cottage temporariamente, acrescentou, enquanto procuro um lugar próprio. O sorriso que iluminou o rosto dele fez seu coração dar um salto. Você não vai se arrepender, prometeu Malcolm. Disso tenho certeza, respondeu Fátima, sorrindo de volta. Angus, como se quisesse selar o acordo, estendeu os bracinhos para Fátima, que o pegou sem hesitar. O bebê aconchegou-se contra ela, bocejando mais uma vez antes de fechar os olhos, confiante e seguro. Enquanto caminhavam de volta ao carro, o sol poente lançava um brilho dourado sobre o parque. Fátima carregava Angus, que dormia tranquilamente em seus braços, enquanto Malcolm, ao seu lado, levava a cesta de piquenique. De vez em quando, seus olhares se encontravam e trocavam sorrisos que diziam mais que palavras. Sabe, comentou Malcolm quando se aproximavam do estacionamento. Nunca acreditei muito em destino ou coincidências, nem nas lendas das fadas das Highlands. E agora?
perguntou Fátima. Agora? Ele sorriu, olhando para ela e para o filho adormecido em seus braços. Agora acho que talvez existam alguns mistérios no universo que vale a pena aceitar, sem questionar. Fátima assentiu, compreendendo exatamente o que ele queria dizer. Porque qual seria a probabilidade de um bebê chorando em um avião transatlântico unir duas pessoas de mundos tão diferentes, mas com corações tão semelhantes? Algumas coincidências, percebeu Fátima, não eram coincidências de fato, mas sim inícios disfarçados. E este, ela tinha certeza, era apenas o começo de algo extraordinário, como uma nova saga nas terras antigas da Escócia. E o que você achou dessa história? Deixe uma nota de 0 a 10 nos comentários. Se você gostou, curta e compartilhe. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.